Retornando com Conexão Política de hoje, você pode acompanhar o nosso programa através do canal 14 da NET ou também pela homepage valetvplay.com, valetvplay.com, a homepage da nossa Vale TV. Eu tenho o prazer hoje de receber o deputado estadual Tarcísio Zimmermann, do Partido dos Trabalhadores. No bloco anterior, iniciamos um processo da discussão sobre a questão da presidenta Dilma. De acordo com o deputado, ela está sendo vítima de um golpe, deputado? Porque, na verdade, isso precisa ser bem entendido. Vamos dizer assim, vamos usar o seguinte exemplo. Tu tem uma pessoa mal educada, tu tem uma pessoa eventualmente inepta, tu tem uma pessoa, estou usando um exemplo assim popular, arrogante, mas essa pessoa, de repente, ela é acusada de ter cometido um homicídio. Ela não pode ser condenada por ser inepta, por ser arrogante, com pena de homicídio. Bom, o que acontece com a presidenta Dilma? De fato, o Brasil vive uma crise. De fato, o Brasil enfrenta um processo de corrupção, infelizmente de apuração da corrupção, e nós queremos que isso aconteça em todos os níveis, porque a gente sabe que, infelizmente, este é um problema que vem de longe, que precisa ser enfrentado, mas nós temos uma acusação específica que pode ser utilizada para a cassação do mandato de uma presidenta. Ela tem que ter cometido um crime de responsabilidade. As pedaladas que estão sendo muito citadas. Pois é, mas aí é isso que eu quero dizer. A pedalada não é um crime? A pedalada, ela existiu no ano de 2014 e não existiu no ano de 2015. Só que ela não pode ser afastada. 2014 era outro mandato. Ela pode até sofrer sanções de outra natureza, mas o crime de responsabilidade tem que ser cometido no exercício do mandato em curso. Isso não é uma questão menor, porque tu não pode afastar alguém do mandato por conta de algo que ele eventualmente esteja acusado de ter praticado em mandatos anteriores. Ela só pode ser acusada de crime de responsabilidade no mandato em curso. Bom, do que ela é acusada especificamente? Ela é acusada de ter assinado 6 decretos de suplementação orçamentária no ano de 2014, sem previsão legal. O que o governo comprovou ao longo de todo o processo é que estes 6 decretos de suplementação, eles têm base legal, quer dizer, normalmente na edição do orçamento do município, do estado, de um país, quando a Câmara aprova o orçamento do município, ela diz ali, olha, o prefeito pode suplementar até tantos por cento do orçamento por decreto sem aprovação da Câmara. Se ele quiser mais do que isso, ele tem que pedir minha aprovação. A Câmara diz isso. Então, no meu caso, quando eu fui prefeito, eu tinha, eu acho que 15% do orçamento que eu podia suplementar. Então, tinha lá uma dotação de 100 milhões para a educação. 15%, 15 milhões. Então, 15 milhões eu podia suplementar por decreto sem ter que passar pela Câmara. Se eu quisesse ultrapassar esses 15 milhões, eu tinha que mandar um projeto de lei pedindo autorização da Câmara. Bom, no caso da presidenta Dilma, ela não ultrapassou o limite autorizado pela Câmara, pelo Congresso Nacional, quando votou o orçamento, no caso desses 6 decretos. E no caso das pedaladas, elas inexistiram, segundo o próprio Tribunal de Contas. Do que acusam a presidenta? De não ter pago ao Banco do Brasil quantias relativas aos programas de fomento da agricultura familiar praticados no ano de 2015. O que acontece é que o Banco do Brasil, quando ele faz uma operação de crédito, no caso do Pronaf, ele empresta um dinheiro para um colono e ele tem um juro subsidiado, mas este vencimento do juro, ele vai ocorrer somente no vencimento da fatura. Então, quando tu empresta um dinheiro neste ano de 2015 para um agricultor, esse agricultor provavelmente vai pagar isso em 2016 e 2017. E é aí que, segundo o entendimento do governo, o governo deve repor ao Banco do Brasil a quantia
do diferencial entre o juro subsidiado pelo governo federal e o valor que deveria o banco emprestar esse dinheiro efetivamente. Então, segundo o nosso entendimento, não existe o crime de responsabilidade. O que existe é uma situação de crise econômica no país. O que existe é uma dificuldade gravíssima do governo por não ter base parlamentar suficiente. E aí, acho que quando ela não conseguiu os 172 votos necessários na Câmara Federal para continuar esse processo, faltou da parte do governo, na minha opinião, uma articulação melhor política e fica numa situação complicada de governabilidade, né, deputado? Na verdade, isso aí é o tema principal. E eu tenho dito o seguinte: se desse sacrifício todo que o país está saindo... Vamos falar mais 2 minutos sobre o assunto, que eu quero trazer Novo Hamburgo ainda para o programa, o assunto. Se desse sacrifício que o país está vivendo não sair uma reforma política verdadeira, nós estamos liquidados, porque nós vamos viver de crise em crise e de engano em engano. O que acontece? Eu acho que os 134 votos, acho que foi isso, que a presidenta Dilma conseguiu na Câmara dos Deputados, e os 22 votos no Senado, que corresponde a 26%, 27% do número de deputados e senadores, corresponde àquilo que o governo do PT tem de base efetiva. O resto era base agregada. É aquele cara que está contigo hoje porque ele está no ministério, está ganhando uma bijuja, está ganhando um favor, está ganhando, enfim, está negociando. O fisiologismo. Exatamente. O resto era fisiologismo. Não tem como sustentar realmente um processo democrático quando o executivo... E isso é o Temer que está fazendo também agora. Por que tu acha que o ministério do Temer é cheio de lava-jato, é só homem, é só político tradicional? Porque ele teve que entregar uma bandeja para cada um. É assim que é a democracia brasileira. Não tem democracia que possa funcionar com 36 partidos. Em que tu precisa um governo para ter maioria na Câmara, precisa fazer acordo com 10 partidos. Não tem como funcionar. Então, é por isso que o central, e não vamos falar disso, um dia eu venho aqui quando tu me convidar. Sim, teremos outros. O central, o mais importante desse processo todo seria nós fazermos uma reforma política que permitisse que houvesse um novo regime de governabilidade, em que o governador não precisasse fazer arreglo com 10, 15 partidos entregando um pedaço do governo a cada um deles, em que o prefeito não precisasse fazer e em que, muito menos, o presidente tivesse que fazer. Deputado, vamos trazer um assunto para Novo Hamburgo. Outubro, eleições, pré-candidato do PT, Luiz Laureman. O PT está unido com Luiz Laureman? Na medida do possível. Né? O que é na medida do possível, deputado? Não, é porque nenhum processo é perfeito. Nenhum processo é perfeito. Tu nunca tem unanimidade. Até tem aquele ditado que diz que toda unanimidade é burra. Né? Evidentemente, existem tensões no âmbito do partido. Houve um movimento importante de setores do diretório do PT que propuseram a minha candidatura a prefeito. Né? Mas, por outro lado, como nós temos hoje um sistema em que há a previsão da reeleição, coube uma discussão a ideia de que o prefeito tinha o direito de se recandidatar e, portanto, ele é o candidato formal do Partido dos Trabalhadores. Agora, a condução desse processo todo, enfim, toda a amarração necessária e tal, isso cabe ao prefeito, muito, né, num regime presidencialista, ou no caso, num regime como é a da prefeitura, que tem um prefeito, um líder, cabe muito a ele fazer essa amarração toda, esse processo de coesionamento, e cabe, evidentemente, às instâncias partidárias também fazer esse coesionamento. Eu só quero dizer, Zé Renato, que esses quase 8 anos de governo do PT aqui na cidade resultaram em ganhos muito importantes para a cidade. Nós tivemos aqui toda uma reorganização do sistema de saúde. Hoje nós temos um sistema de saúde que ainda não é perfeito, longe de estar, mas ele é muito mais eficaz, muito mais bem coordenado. Nós tivemos todo um processo de reestruturação da educação infantil, são 10 novas escolas de educação infantil. Nós tivemos todo um processo de reorganização urbana, nós temos hoje várias áreas de periferia sendo urbanizadas.
investimentos muito importantes na drenagem urbana, no saneamento. Então, teve muitas conquistas importantes também nas outras políticas de desenvolvimento social, por exemplo, o Catavida e outros programas importantes. Então, eu acho que foi uma boa experiência. O que agora resta é que o governo tenha condições e tenha a habilidade de dialogar com a cidade para fazer com que a cidade reconheça integralmente os avanços que foram produzidos. Deputado, como é que está a sua relação com o prefeito? Que nós soubemos que tivemos algumas rusgas, algumas discussões, até o senhor falou do diretório. Como é que está a palavra do deputado Tarcísio Zimmermann com o prefeito Luiz Lauermann? Uma relação cordial, uma relação civilizada, uma relação de respeito. Ponto. Ponto. Isso não pode prejudicar o partido na próxima eleição? Nós todos somos pessoas adultas, nós somos pessoas maduras, nós todos entendemos que nós respondemos pelas nossas opções, pelos nossos atos e, evidentemente, eu sou um militante do PT. Eu, evidentemente, não estarei tanto aqui em Novo Hamburgo na campanha como tenho estado nesses últimos anos, na condição, inclusive, de candidato que fui em 2008, 2012 e 2013. Eu tenho um mandato de deputado estadual, tenho compromissos com outros municípios, então não estarei tanto aqui quanto estive em outros anos, mas estarei na campanha. Andará pelas ruas da cidade ao lado dele, como andou evidentemente, na última eleição? Muito menos do que nas outras, porque eu tenho que fazer isso em muitas cidades da região, do estado, mas estarei. Perspectivas, acho que o senhor acredita que o PT conseguirá reeleger Luiz Lauermann? Oposição com vários nomes? Olha, o que eu volto a dizer de novo, num processo de eleição municipal, vamos dizer assim, depende muito do líder. Essa condição da reeleição. Luiz Lauermann é um bom líder? O líder hoje é o prefeito Lauermann. É um bom líder? Ele deve... Não cabe a mim julgar. Evidentemente, isso é um julgamento que deve ser feito pela comunidade de Novo Hamburgo. Mas cabe muito ao líder. O líder, ele precisa liderar esse processo, precisa criar essas condições. Eu sempre me preocupei muito com isso. Quando eu fui prefeito, quando eu fui candidato, de criar essas condições junto com, evidentemente, com o conjunto do partido, com o conjunto dos partidos aliados. O processo da política é um processo que requer sensibilidade, que requer humildade, que requer sabedoria, que requer, enfim, um gesto em direção a... E é isso que cabe ao líder fazer. Isso é insubstituível neste caso. Eu posso apoiar, eu posso sugerir, eu posso, enfim, aconselhar, mas eu não posso fazer um monte de coisas que cabem, neste caso, ao líder, que é o prefeito Lauermann. Deputado Tarcísio Zimmermann, teria muito mais programa com o senhor, mas o que é bom passa rápido. Infelizmente, está terminando o nosso Conexão Política. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite e muito êxito ao teu programa, muito êxito à Vale TV. É muito importante que neste grande país que nós vivemos, nós tenhamos muitas vozes, muitas imagens, muitas opiniões e não monopólios de informação. Então, muita luta aí para vocês e contem modestamente com o nosso apoio. Obrigado, deputado Tarcísio Zimmermann, do PT. Eu fico por aqui, obrigado a você pela audiência, continue com a nossa programação e tenha a Vale TV, além do canal 14 da NET, na sua casa, também no computador, pela valetvplay.com ou no seu aparelho eletrônico através do aplicativo Android. Obrigado, continue com a gente, tchau! Yeah.